Bom dia, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui da lição da Escola Sabatina comigo. E hoje nós temos quinta-feira. E muito bom dia, inclusive, né? A lição tem como título A Bênção de Sua Presença. Eu vou fazer mais uma leitura e vou dar 2 para casa para vocês fazerem nos comentários e sozinhos com vocês aí na sua casa. A lição começa assim. Isaías 6 contém várias lições poderosas que podemos aplicar à nossa vida e nos ajudar a ter um entendimento fascinante de Deus. A primeira coisa que devemos notar é a maneira como os anjos adoravam a Deus em sua presença. Aqui temos um vislumbre do que é a verdadeira adoração. Se essa adoração não fosse o que Deus desejava, Isaías não a teria testemunhado. A adoração dos anjos era focada em Deus. Eles não estavam obcecados consigo mesmos. Os anjos se concentravam inteiramente em Deus, e aquele louvor exaltava seu caráter. Quando adoramos o Criador, muitas vezes somos tentados a nos concentrar em nossas necessidades e desejos. Isso não é errado, porque o próprio Deus diz que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. No entanto, o foco de nosso tempo com Deus deve estar em sua bondade, seu caráter e atos poderosos em nossa vida. A segunda coisa que observamos é que a adoração dos anjos era simples. Não havia nenhuma palavra difícil, talvez porque nenhuma palavra conseguia expressar totalmente a majestade de Deus. Não havia nenhum espetáculo elaborado. O esplendor de Deus ocupava o centro do palco. Por último, devemos esperar que Deus faça por nós grandes coisas em nosso altar de adoração. Durante o estudo desse trimestre, aprendemos que os altares são lugares de sacrifício, consagração, compromisso e serviço. Eu não sei se vocês leram as lições anteriores, mas abordou muito os temas dos altares e basicamente tudo o que os altares significavam. Se você não viu, dê uma olhada na lição, o link está aí nos comentários não. O link está aí na descrição da lição, você pode ver as lições anteriores e pode dar uma olhadinha na lição que fala sobre os altares. Quando nos encontramos diariamente com Deus em nossos altares devocionais, onde quer que estejam, Ele fará coisas poderosas em nós e por meio de nós. Isaías foi purificado e perdoado na presença de Deus. O profeta encontrou o propósito de sua vida e ministério na presença do Senhor. O servo de Deus recebeu uma mensagem que foi chamado para compartilhar. Enquanto estava na presença de Deus, quanto perdemos quando deixamos de nos encontrar com Deus num altar? Quanto perdemos quando escolhemos as nossas coisas e não nos devotamos inteiramente a Ele? E como eu tinha falado, os 2 para casa para vocês pensarem, e eu acho que eu vou responder também, que é o pense. Começa assim: qual é o foco da adoração verdadeira? Eu acho que o foco da adoração verdadeira é centrada puramente na verdade. Se você não tem a verdade, você não conhece a Deus, você não pode adorar Ele, porque como você pode adorar alguém que você não conhece? Eu acho que este é o foco da adoração verdadeira. O foco, colocar Deus no centro e conhecer Deus de verdade e Deus também nos conhecer. A segunda é: o que Isaías nos ensina sobre nossa necessidade de voltar ao altar? Isaías foi a voz profética de Jerusalém, que tentou trazer o povo, assim como todos os profetas, tentou chamar o povo de volta a seguir a lei, voltar aos termos da aliança e voltar ao altar de Deus, reconstruir o altar que estava quebrado. Então, eu acho que o paralelo de Isaías nos ensinando a voltar ao altar, ensinando o povo de Jerusalém a voltar à adoração verdadeira a Deus, é basicamente só uma comparação do que a gente deveria estar fazendo nesse exato momento, do que a gente deveria estar fazendo, reconstruindo o altar de adoração verdadeiro e adorando a Deus de maneira verdadeira. Então, basicamente, o que essa lição toda abordou é que a adoração focada em Deus não é uma adoração que você deixa de lado, não é uma adoração onde, eu vou ali no culto hoje, eu vou orar um pouquinho com Deus e ficar o dia aqui de boa, porque eu já orei com Deus. A adoração a Deus é a comunhão com Ele, assim como Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque. Assim como os anjos, não de maneiras complicadas, mas de maneira do coração, da maneira daqui também, de maneira lógica. Uma adoração onde você coloca Deus no centro. Eu acho que essa lição de quinta-feira abordou mais ou menos tudo isso, para que a gente volte ao altar que está quebrado. E se ele não estiver quebrado, que a gente mantenha ele seguro, porque é bem facinho dele quebrar. A lição foi rápida, meu pessoal, e antes da gente finalizar, vamos fazer uma oração ao nosso Pai? Senhor Deus,
eterno e poderoso Pai, eu te agradeço muito porque o Senhor me deu essa oportunidade de ler a lição hoje, meu Pai, de dar o meu ponto de vista. Mesmo sendo um pouco rápido, um pouco apressado, eu peço que o Senhor, por favor, receba, meu Pai. Que o Senhor, por favor, ministre ao nosso coração e que a gente não faça isso em vão, a gente não faça isso por ritual. A gente faça isso de verdade, meu Senhor, que a gente possa meditar, que a gente possa louvar ao Senhor, que a gente possa orar ao Senhor e estar com o Senhor e caminhar com o Senhor todos os dias, meu Pai. Eu te peço que o Senhor fique com cada um em casa, que o Senhor abençoe o dia de cada um e que o Senhor livre de todo o mal, que seja um dia produtivo, um dia que nós possamos chamar de um dia bem feito, um dia bom. É só isso que eu te peço, meu Pai. Por favor, ministra o nosso coração, perdoa nossos erros, as nossas falhas, nossos pecados. Tem misericórdia de nós, mesmo sem nós merecermos, meu Pai. Por favor, que o Senhor fique conosco, cuide de nós e que o Teu Santo Espírito mude o nosso coração a cada dia, que nós nunca sejamos as mesmas pessoas e só possamos melhorar. É só isso que eu te peço, meu Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Essa foi a lição de hoje. As redes sociais vai estar passando ali, ó. Ali no céu, no espaço. E eu quero que vocês vão lá, sigam a gente no Instagram, que vocês se inscrevam, deem o like e escrevam nos comentários o que vocês acharam da lição de hoje. E basicamente é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.